Já está aparecendo para vocês? Sim, perfeitamente. Bom, o Tá, texto, tá sim. o título do texto ele vai falar sobre a dinâmica da inovação, né? Vai falar dos sistemas nacionais, ao modo 2, né? E da relação com o Triple Helix, né? Dentro dos atores da universidade, da indústria e da relação com o governo. Basicamente, o texto, eu acho, na minha concepção, ele fala muito das diferenças desses modelos, né, que vão surgindo, do avanço do processo de inovação, da construção até chegar à utilização do modelo Triple Helix, mas acima de tudo da importância do conhecimento, né, do papel da universidade e desse processo de transição sem fim, onde ela se encaixa, né, e do papel relevante e como que ela se relaciona com esses outros atores também nesse processo, né? O texto ele vai estar trazendo para a gente, justamente falando um pouquinho do modelo Triple Helix, né? Comparando ele com esses outros modelos alternativos, para a gente mostrar quais são as vantagens e as desvantagens desses modelos, né? Falando um pouquinho sobre essa camada institucional, que vai ser considerada como um mecanismo de retenção para o desenvolvimento do sistema, a organização do processo do sistema de inovação, do sistema dos modelos lineares e não lineares, de como que isso procede, qual o relacionamento entre os atores e de como que isso está evoluindo, né, historicamente, e também como falar ele fala que a pesquisa, ele usa essa palavra locus no laboratório, né, das transições de redes intensivas em conhecimento, né. Os atores eles começam abordando com esses títulos, né, que ele separa o trabalho dele. Então ele vai falar primeiro da fronteira sem fim, uma transição sem fim, né? Ainda não abordando profundamente esse conceito, né, que foi até uma questão apontada pelo Nathan no comentário do texto do primeiro, né? Mas a gente já começa a entender, acho que até como a Alexandra falou, a gente começa a refletir um pouquinho sobre essas palavras que vão aparecendo nos textos e no modo que elas vão sendo apresentadas para a gente vai conseguindo entender melhor o conceito delas, né? Então, novamente, os autores vão abordar a importância da universidade, né, destacando o papel dela no processo de inovação dentro da sociedade, voltada justamente para essa fase, esse conceito da importância do conhecimento e da evolução do processo do conhecimento, do papel da universidade, de como, em alguns momentos, da dificuldade da capitalização desse conhecimento, e aí eles abordam essa discussão que a Alexandra trouxe também, que foi comentada sobre a questão me fugiu a palavra agora, das empresas, né, que vão utilizar esse conhecimento para poder subsidiar a indústria ou até subsidiar o próprio governo mesmo. Então, de que maneira que isso vai acontecer? E das mudanças dos papéis nas estruturas, né? Dessa evolução do modelo trilateral para essa sobreposição de comunicações. As comunicações é um fator muito importante que ele comunica nesse processo dentro do relacionamento, da importância dela, da mídia nesse processo de evolução do sistema, da gestão do conhecimento e da própria correlação entre os atores, já falando dentro da Triple Helix, né? Ele traz para a gente sobre a questão do debate do papel das universidades, do papel da transferência de tecnologia e de conhecimento, né? Então, alguns momentos alguns autores citam que alguns, na verdade, os dois principais autores do artigo, eles usam muitos exemplos de outros autores e de exemplos de modelos de momentos diferentes da história, de como que evoluiu, né? Então, em alguns momentos é debatido isso dentro do papel da universidade, a questão se eles achavam que a universidade deveria ficar lá no seu cantinho, fazendo o que ela já fazia antes, ou se ela deveria se envolver nesse processo de inovação. E aí, alguns defendiam isso, defendiam que ela deveria ficar lá, né, e não deveria participar desse processo. Mas pesou mais a questão do envolvimento, porque o processo da geração do conhecimento ele foi tão importante, tão grandioso,
que não teve para onde correr nessa questão, né? Então eles falam dessa questão da evolução do modelo linear para esse processo de transição sem fim, né? Então a gente começa a entender que esse processo de transição sem fim é essa questão da transformação do conhecimento, que é uma transformação de conhecimento, ela continua evoluindo, ela vai mudando a todo momento, e principalmente aliado ao processo da mudança da tecnologia que vai surgindo, né? Vão surgindo novas matérias que vão sendo estudadas e aplicadas nas universidades, isso vai evoluindo no papel da tecnologia junto às indústrias, e uma vai conversando com a outra. Então, isso vai demonstrando para a gente a tradução dessa questão da transição sem fim, né? Que é um processo de evolução contínua e que ele nunca acaba, justamente porque é um processo que está sempre mudando. Então vai ter momentos que vão haver discussões, vão haver questionamentos, como a Alexandra apontou no final da apresentação dela, a questão lá da discussão se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se isso está evoluindo para melhor ou não. Então tem momentos que os autores falam que aqueles no momento que ele está gerando problemas e está gerando discussão, em alguns contextos, em alguns cenários, isso é bom para eles, né? Não exemplificando tão profundamente, mas a gente consegue entender que em algumas situações a frustração, os problemas, a discussão, ela é importante para o próprio processo do processo de inovação, porque a partir dali vai nascendo soluções de problemas, vai nascendo novas discussões, e aquilo vai num ciclo que vai gerando e que vai constituindo esse processo da transição sem fim, né? E fala também da missão da universidade, né? Como ele cita, a terceira missão da universidade, que aí fala do papel do desenvolvimento econômico, né? A missão e o papel dela dentro da sociedade e do envolvimento dela nesse desenvolvimento econômico. E as estratégias de crescimento econômico e transformação social, no qual o Triple Helix, junto com os atores que fazem parte deles, agora começam a discutir dentro desse modelo de aplicação, né? Ele vai abordar num dos tópicos das configurações da Triple Helix, onde ele vai apresentar para a gente, falando dos arranjos institucionais da Triple Helix como se fosse uma evolução dos sistemas de inovação, como então, ele vai apresentar esses três modelos da Triple Helix, que são uma própria evolução do sistema, e que são as figuras que a Alexandra apresentou. Vou tentar não ser muito repetitivo, tá? Mas é justamente no primeiro, no Triple Helix 1 que ele fala justamente dessa relação do governo, né? Onde está ali a indústria e a academia correlacionadas juntos com o governo, mas o governo ele tem um papel centralizador. Ali, nesse momento, nesse modelo, ele ainda direciona o papel da indústria, da academia no que ele deseja, no que ele mais convém naquele momento. E aí ele cita também, assim como o modelo que a Alexandre citou, da ex-União Soviética e dos países do leste europeu, ainda sobre o regime do socialismo, né, que aplicava esse tipo de modelo do Triple Helix. O modelo do Triple Helix 2 já é uma evolução, onde a gente percebe que cada ator eles têm o seu papel separados, eles falam sobre fortes fronteiras, né? Apesar disso, eles têm os seus papéis individuais, mas eles já começam a se correlacionar, e os autores citam também em algum momento que esse modelo serviu para poder tirar um pouco do papel centralizador do governo e abranger mais a possibilidade de discussões entre os outros atores, né? E ele cita o modelo da Suécia, e a oposição dos relatórios da mesa redonda de pesquisa no conselho que teve, onde já se percebeu os papéis distintos de cada ator. E no modelo 3, enfim, ele já é uma evolução, onde a gente percebe que as esferas elas estão sobrepostas, cada uma assumindo o seu papel, porém com sobreposições onde elas vão estar interagindo uma com a outra, ajudando, interferindo ou evoluindo juntos também numa correlação de amigável, às vezes ou não tanto, mas já numa evolução do sistema do Triple Helix. E esse é o modelo mais evoluído, assim, digamos, que é o mais buscado pela sociedade, dado o momento da apresentação do artigo. Né? E ele faz esses comentários. O modelo 1 ele já é um modelo considerado com desenvolvimento fracassado,
pouco espaço para iniciativas, porque é um modelo basicamente centralizador do papel do governo, né? O 2 já é como eu citei, uma terapia de choque, que ele fala essa palavra para reduzir o papel do Estado, comparado com o modelo 1. E o modelo 3 é o modelo mais buscado atualmente, né? Ele é voltado para esse ambiente inovador para o desenvolvimento econômico, para a busca de novas estratégias, o surgimento de novas alianças entre os três atores principais, e o que vai gerar e que vai implicar também dentro do papel do conhecimento e da universidade, que a gente vai abordar mais para frente, tá? Além do modelo 3, os autores trazem para a gente esse modelo da inovação. Então, eu trouxe essa figura também está no texto lá. A gente pode perceber que ela é um modelo mais avançado baseado no Triple Helix, onde ali as informações já estão convergindo e interagindo de outras maneiras diferentes. A gente não consegue ver os papéis diferenciados de cada esfera, porque elas quase que se juntam numa transição desse modelo de inovação, né? Então ele traz para a gente esses conceitos do modelo da Triple Helix, que ele vai contribuir para a variedade de arranjos, esses novos modelos de política na formação do sistema de inovação, né? Existe essa sobreposição de comunicações, redes e organizações. Acho que essa figura transmite muito isso, essa sobreposição, né? Então, aborda a questão da pesquisa de inovação, o quanto dentro do controle, não dessas dinâmicas, e vai falar já sobre esse processo de sistemas de inovação, a nível de organização local, regional, nacional e até multinacional, demonstrando para a gente o processo de inovação contínuo, né, dentro do modelo do Triple Helix. Abordando no tópico da transição sem fim, ele já vai trazer para a gente sobre a questão das infraestruturas das economias intensivas, que estão buscando, através desse conhecimento, vai implicar na questão da transição sem fim. Então, como eu falei, o foco da transição sem fim ela é muito baseada nessa questão da evolução do papel do conhecimento, né? Não só da universidade, mas principalmente de como o processo do conhecimento ele está gerando e contribuindo para esse relacionamento entre os três atores dentro do Triple Helix, mas também como isso está sendo aplicado na sociedade, para a indústria, para a geração de novos conhecimentos, mesmo a partir dos conhecimentos que já foram adquiridos anteriormente, né? Então, esse conhecimento é utilizado como recurso para a produção e distribuição do sistema, né? É um processo de inovação onde as empresas são comparadas como unidades de análise, tem a intervenção do governo no papel e as unidades de rede, né? E ele fala sobre essa questão da subdinâmica, das forças do mercado, poder político, controle institucional, são fatores que vão influenciar nesse processo da transição do conhecimento, né, da transição sem fim. Então, em alguns momentos, de acordo com o momento que a gente está vivenciando, do poder político, do controle institucional do governo que está atuando, e de como que a indústria está se portando, tudo isso influencia no processo da evolução do processo de inovação, né? E de como que isso também influencia na captação do conhecimento e do papel de cada ator dentro desse processo. Ainda continuando, falando sobre a transição sem fim, ele vai trazer para a gente os conceitos vai falar sobre a questão do processo das transformações nas hélices, que ele cita essas palavras da reconstrução e estabilização. Então, até como o Nathan comentou uma vez com a gente, eu até acho que comentei na primeira apresentação do texto que eu fiz também, que as hélices elas estão em processo contínuo de mudança, né? Mesmo com os papéis definidos ali, elas estão a todo momento. Tem um momento que elas possuem um papel maior de importância, elas falam mais alto, digamos assim, elas têm um papel atuante maior. Então, acho que ele quis dizer isso, dessa questão da transformação. A própria hélice em si, cada hélice, cada ator, ela está num processo de inovação internamente dela. E isso vai convergindo para uma evolução maior da relacionamento com as outras hélices e da estabilização do modelo, né? Então, ele fala sobre as transformações dessas ordens superiores induzidas pela ordem inferior, do desenvolvimento de novas trajetórias tecnológicas, né, com apoio do governo, e dessas dinâmicas interligadas. E aí ele cita essa questão das transformações institucionais, evolutivas e do mecanismo, e principalmente da posição da universidade perante essa comparação desse nível de rede dessas unidades de análise, né, ajudando a criar novas expectativas, novo modelo para a aplicação das hélices do seu papel dentro do mercado
ou da rede, ou da evolução tecnológica que está acontecendo naquele momento, né? No próximo tópico, os autores eles abordam os modelos não lineares de inovação, né? Então, só trazendo um pouquinho para a gente. O modelo linear é aquele que a gente conhece correto, que segue um parâmetro, ele vai seguindo uma ordem certinho, cada um tem o seu papel bem definido. E os modelos não lineares já vão buscando algo diferente disso, né? Eles mudam o tipo de relacionamento dos papéis, do tipo de entrada de informação, saída, do que está gerando daquilo, de como cada papel vai atuar dentro do modelo, cada ator dentro do modelo vai atuar de maneira diferente, né? E dessas mudanças da variável, se somente a variável está mudando ou se o valor da variável está mudando, né? Ele apresenta para a gente estudos baseados nas unidades de análise e nas unidades de operação, para poder justamente fazer essa comparação de como que esses modelos eles estão se comportando dentro do processo de inovação, né? E ele cita também que esses sistemas devem competir em termos de adaptabilidade, conforme a sua estrutura de conhecimento vai sendo gerada a partir deles, né? E aí ele cita para a gente, dentro desses não modelos lineares, o Triple Helix como um novo modelo de modo de produção de conhecimento científico, né? Cita, fazendo um comparativo com o modo 2, que é citado no primeiro texto também, onde ele diz que o modo 2, o modelo 2, né, digamos assim, é que a tradução fica como modo 2, como o formato original da ciência, onde existiam as redes invisíveis e era aquela base material para a construção de novos modelos. E o modo 1 foi construído sobre a base do modo 2, com base na autonomia da ciência, né? Um conceito muito bacana também que os autores citam na apresentação desse artigo é a questão da ciência pura. E eu achei muito interessante que eles falam da preocupação da universidade de proteger, né, esse espaço da ciência, né, de não deixar que outros atores influenciem, como o próprio governo, através da legislação, ou da indústria influencia de acordo com a sua necessidade, possam impor e acabar influenciando no papel da universidade da geração do conhecimento. Então, é um modo deles proteger a ciência de toda a influência externa que possa prejudicar ou atrapalhar a evolução do próprio conhecimento, né? Eles falam também do tipo do financiamento, que é uma preocupação acho que muito do papel aí envolvido das universidades e do governo, né? Os modos de investimento que o governo faz junto com as universidades, e às vezes, em alguns momentos, são citados exemplos que são tipos de investimentos que não são tão benéficos, ou então são meio até que restritivos, né? Ou modelos que são aplicados de financiamento que acaba promovendo até certo limite o tipo de pesquisa, né? E a universidade não consegue evoluir dali. Então, essa preocupação de que haja um processo de financiamento do tipo de pesquisa que seja abrangente, né? Que abarque todo o modelo ali do aspecto econômico, como ele cita, e dessas novas formas de investimento de distribuição para que isso possa promover o desenvolvimento regional. E aí eu cito novamente a frase, aquele tópico lá atrás, onde ele fala dos modelos do desenvolvimento local, regional, nacional e multinacional, que faz parte do processo de inovação e do processo de transição sem fim, né? Os autores vão abordar também a questão da futura legitimação da ciência, do papel da importância do desenvolvimento da ciência como base para o futuro desenvolvimento industrial, né? Da importância de que regiões que têm menos pesquisa, elas sabem que a ciência aplicada ao recurso local vai ser bom para o desenvolvimento econômico local, então que eles têm que correr atrás disso, não só a universidade que está ali, mas o governo também tem que atuar para que esse processo seja melhor aplicado, para que eles possam aproveitar a questão do desenvolvimento baseado no desenvolvimento econômico que está vindo da ciência mesmo, né? Então, novas linhas de desenvolvimento econômico, criação de novas disciplinas na universidade, né? E enxergar, como ele fala aqui nesse tópico, o ensino como uma vantagem da universidade, né? A universidade tem essa liderança do conhecimento, então ela tem um papel muito forte de atuar para poder, junto com os outros atores, decidir qual caminho seguir
e proteger dentro do caminho que ela está designando mesmo perante os outros autores a legitimação e a importância do conhecimento que ela está gerando, que o papel do conhecimento nesse contexto geral do que a gente está conversando aqui, ele é de suma importância para esse processo de inovação, né? Então, ele cita também essa questão que as empresas começam a se preocupar justamente com os programas de pesquisa e treinamento, e aí traz essa questão da universidade corporativa para dentro das empresas, para poder gerar o conhecimento lá dentro, né? É mais uma maneira de poder evoluir junto com a universidade, né, que vai estar atuando indiretamente através da universidade corporativa dentro da indústria da empresa para poder gerir novos conhecimentos, né? O próximo tópico, os autores abordam a implicação da triple helix, né? E a implicação no sentido de que, assim, quais são os resultados, né, que a triple helix traz para a gente. Então, ele fala sobre a transformação interna, né, que a triple helix proporciona dentro da universidade, da indústria, do governo e dessa revolução do ensino como tipo de pesquisa, da sobreposição dos modelos, né, do modo 2 e do modo 1, das alianças estratégicas entre os governos e os setores industriais na busca dessa vantagem competitiva. Ele cita a questão do lucro, que a Alexandra citou também. Eu achei, na hora que ela falou, eu falei, poxa, ela falou do lucro, e uma coisa que o autor cita, porque quando ele fala de lucro, a gente pensa o financeiro, né, o monetário, mas eles explicam também no texto que o lucro para os autores envolvidos também não está só em cifras, né? O lucro pode ser obtido através de oportunidades de melhoria, de redução de problemas e da própria evolução do conhecimento que está sendo ali gerado pelos atores. Então, isso é muito bacana que eles não precificam o lucro através só de um ganho econômico, né? E falar da criação de bases para a inovação e da expansão do ensino e do setor de pesquisa acadêmico, através da evolução de novas tecnologias que vão surgir na necessidade de novos tipos de pesquisa e de evolução do próprio fator do conhecimento, né, dentro do modelo do Triple Helix. Ele fala ainda das dinâmicas do sistema e subsistema, das suas interações e perturbações, né, que eu acho que foi isso que a Alexandra finalizou lá a apresentação dela. Fala sobre as expectativas econômicas, teóricas, institucionais e restrições, e do processo de comunicação, que se torna muito importante para um bom relacionamento dos atores dentro do modelo do Triple Helix, né? E ele vai terminar falando que o novo modelo de produção do conhecimento gera uma transição sem fim, que continuamente redefine as fronteiras da fronteira sem fim. Parece até meio redundante, né? Mas é um processo de evolução contínuo, como eu falei, que baseado no conhecimento, utilizando o modelo do Triple Helix aplicado para os atores e com a preocupação de cada ente do governo ali, do papel de investimento que ele está fazendo para a continuidade do conhecimento, do papel da universidade, que está defendendo ali das influências externas e está acompanhando a evolução do conhecimento, que está aproveitando a questão até que o nosso colega citou na apresentação da Alexandra, a questão da renovação do processo dos alunos, né? Ele fala disso nesse texto também, da entrada e saída de alunos, do capital humano que está entrando e saindo, e cada vez que entra e sai um novo, aquilo não se perde, né? Ela vai continuando, vai se evoluindo o conhecimento e vai gerando novos conhecimentos, porque cada um tem uma visão diferente. Então, isso é uma coisa positiva. E das empresas que estão investindo, né, no conhecimento, né, estão trazendo para dentro da empresa as universidades corporativas, né, e que tem um bom relacionamento e estão trazendo isso para aplicar para a sociedade, para o desenvolvimento econômico, para aquela região que eles estão atuando ali, e também pensando a nível nacional, multinacional, como os autores citam a todo momento. Esse contexto é o principal que eu quis trazer do entendimento que eu tive do texto, né, dos principais tópicos que os autores abordaram. É claro que o texto ele cita muitos exemplos, né, de históricos de outros autores, até comparativos, que vale a pena muito ler, mas é uma coisa que pediria uma apresentação muito maior, porque é muito conteúdo mesmo, né? E os autores eles finalizam lá citando algumas organizações de questões temáticas de alguns temas que abordam de discussão
sobre a questão dos modelos de gestão de inovação, do conhecimento da Triple Helix. Então, eu quis ser bem sucinto aqui. Eles apresentam, assim, 3 partes. Eles abordam a transformação institucional, os mecanismos evolutivos e a segunda revolução acadêmica. E eles citam lá que para cada parte foram discutidos, gerados vários artigos, foram abordados com outros autores, e eles discutiram esses temas na parte 1, por exemplo, o impacto da internet como mecanismo institucional, na parte 2, a transformação dos arranjos institucionais, e na parte 3, como exemplo, um lugar na universidade no sistema de produção do conhecimento. E é isso, gente. Muito obrigado. Tá ótimo, Diego. Te agradeço. Apresentação também bem profunda, e eu acho que realmente os textos são irmãos siameses, mas eles têm, né, dá para a gente também, tem tanta coisa para explorar que dá para a gente seguir para outros caminhos. Né? Eu vou fazer, já que o Giovanni não conseguiu entrar até agora. Oi. Então, acho que eu confundi. O Giovanni vai comentar esse texto? Não sei, Natan. Porque parece que inverteu da outra semana, porque da última vez eu tinha comentado do Diego, né? Mas é inverte? Não me abandona não, Natan. Não, tranquilo, porque eu li todos assim. Mas eu tenho algumas anotações. Se o Giovanni não entrar, eu posso... Então pode fazer, por favor. Sim, eu ia falar assim, não, inverteu sim. Porque é bom saber também, né? Não, eu estou mudando vocês. Você tem que olhar aquele documento lá do programa da disciplina, que eu estou mudando a ordem de vocês para não ficar sempre um apresentando para o outro e o outro comentando, né? Gerando tensão e caos, né? Gerando caos e tensão. Exatamente. Porque quando a dupla encaixa, beleza. Não, eu preciso do Natan no meu texto, por favor. E esse último texto caramba, que cavalo de Troia para apresentar. Aquele assunto da economia no início da aula não foi em vão. Eu ia falar, eu sou administrador, pessoal, eu vejo quanto me dá sono. Eu olhei aquilo ali e falei, não, vamos pular. Gente, eu acordava de manhã e pegava a fórmula, porque eu falava assim, não, com a cabeça fresca eu vou entender. Nossa, mas estou adiantando, desculpa. O texto é pedreira, já a gente comenta aí. Natan, faz aí então seus comentários, por favor, em cima desse aí também, que aí eu também tenho algumas coisas aqui para arrematar até em relação aos dois. Não, tranquilo. Primeiro, parabenizar aí o Diego, né? Porque esse texto ele é longo, ele tem muita coisa, então conseguir colocar do jeito que ele coloca ali, bem ordenado por tópico, as principais ideias, é uma coisa que é meio complicada, ele conseguiu. Então, parabéns. Esse artigo, ele vem muito nos artigos que a gente vem discutindo, né? Que ele ainda continua falando sobre a fronteira sem fim, transição sem fim. Eu acredito que ele seja um subproduto do artigo apresentado pela Alexandra, né? Porque eu vi ali, ele tem, sei lá, 50%, 60% de matéria igual. Quando eu li, eu achei que eu estava lendo o mesmo texto, né? Mas eu acredito que ele seja um subproduto. E ele explora bem essa parte da fronteira e tal. Esse artigo, diferente daquele da semana passada, eu notei que ele desenvolve melhor os temas, né? Quando ele fala sobre o modo ou modelo 1 ou 2, ele perde ali algumas linhas, né, para poder descrever, coisa que eu senti falta no trabalho anterior. E ele fala sobre alguns modelos, né, sobre, por exemplo, aquele National System of Innovation, né, onde a firma ela vai ter o papel principal de liderar a inovação, o modelo triangular de Sabato, o modelo trilateral de Wright. São vários modelos que ele vai apresentando e ele conseguiu explicar bem cada um, né? Vale lembrar que esse artigo ele foi feito em 2000 e eu acho que tem um trabalho acho que é do Karayanis e Campbell, né? Onde ele apresenta um modelo 3, que seria uma coisa para complementar com a hélice quádrupla. Eu não sei se é uma coisa que a gente vai ver no futuro ou se essa discussão fica para um outro momento. Para uma outra disciplina. Não, tranquilo. Mas serve só para poder ver como que conhecimento é gerado em cima de conhecimento, é uma escada, né? Uma coisa que a gente está vendo aqui, mas que já tem um passo adiante. Uma coisa que o autor colocou que eu fiquei curioso foi quando ele fala lá da... não vou falar o nome em inglês porque é muito complicado. Mas ele basicamente fala lá que
sobre a retirada da universidade, tirar da universidade essa terceira missão dela, colocar ela só para poder fazer o ensino e pesquisa, porque ela seria quase como um empecilho para esse fluxo de técnica, esse fluxo de conhecimento que ocorre, né? Porque a partir do momento que a universidade ela gera uma patente, ela cria mais passos para essa tecnologia acabar na mão da empresa, do que se fosse uma coisa só. Só que eu não entendo como que isso funcionaria na prática. Na prática, então, a universidade ela ficaria como desenvolvedora caridosa de tecnologia, ela seria, sei lá, uma parte ela seria o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, no caso. Foi esse um ponto que o autor tocou, que eu fiquei curioso. Perfeito. Fechou, Natan? Uhum. Vou começar por você, pelo final, então depois eu volto aqui para as minhas anotações. Não, eu acho que, na verdade, o que eles fazem um certo questionamento, né? Porque eles estão advogando uma ideia da apropriação do conhecimento, né? De transformar isso como, né, essa transformação da missão da universidade, essa, né, blá blá todo. E aí eles fazem uma abstração, né? De dar uma marcha ré e falam assim, tá, como seria se não tivesse nada disso? Né? Se o conhecimento, digamos assim, fluísse direto para a empresa. Eu entendo isso como, em algum aspecto, como uma abstração, porque na prática a gente sabe que também não funciona, até porque em alguns aspectos já foi assim no passado e não funcionou. Né? Quer dizer, é aquela história, até acho que eu já comentei com vocês, né, da gente pensar num sistema de inovação. Você, não, então é importante ter os atores. Ok, sem os atores não tem relação. Mas tendo os atores, as relações vão acontecer naturalmente. Não. Né? Quem disse? Né? Por quê? Né? Quer dizer, é muito o caso que a gente olha né, fazendo um parênteses aí, que a gente olha da universidade hoje. Qual o incentivo, né? Eu sou professor pesquisador da UF. Qual o incentivo que eu tenho para desenvolver alguma tecnologia e, sei lá, ou proteger isso, ou me envolver com empresa startup, ou não sei o quê? A princípio nenhum. Né? Do ponto de vista de métricas, avaliação para progressão, etc., né? Tem coisas que são muito mais relevantes. Então, a primeira delas é que ensino, você não pode deixar de estar dentro da sala de aula da graduação. Né? Aí já começam a primeiro ok, acho que está certo, não acho que está errado, não. Mas tem um segundo aspecto que é assim, você está na pós-graduação, você não ganha um centavo a mais por isso. Se você está em uma pós-graduação, em 5, a escolha é sua. Né? Qual o incentivo de você estar na pós-graduação? Né? Então, até vai com a discussão que eu ia puxar depois dos lucros, né, que aparece no texto, né, que não é só o lucro, digamos assim, financeiro ou empresarial, né, o resultante da atividade empresarial. Quer dizer, na verdade, tem vários benefícios dessas relações e que às vezes eles não são percebidos. Né? Então, por exemplo, eu estar, né, numa pós-graduação me permite, né, orientar alunos e fazer pesquisa e ter resultados ou ter lucros melhores, e isso acelerar o meu processo de progressão. Né? E a carreira nossa ela é muito curiosa em algum aspecto, né? Ela é uma curva, né? Uma curva não, ela é uma reta ascendente em que você vai a cada 2 anos progredindo um estágio, e até mais ou menos, sei lá, quase o topo dessa carreira, você vai basicamente pelo prazo, você fizer o mínimo. Né? Eu falei, 10 aulas da graduação, coordenar um projetinho, orientar uns 3 ou 4 gatos pingados ali e ir levando. Né? Você né, faz a carreira de assistente, adjunto, você vai até associado. Só que você não chega no ponto mais alto. Para você chegar no ponto mais alto da carreira, que é a figura do professor titular, né, para conseguir as bolsas de produtividade, até mesmo para conseguir, né, você tá credenciado nos programas de pós, etc. Quer dizer, tem uma outra lógica aí.
E quando você começa a entrar nessa lógica, essa curva que vai crescendo ponto a ponto a cada 2 anos, ela vira uma exponencial. Né? Quer dizer, então, por exemplo, poxa, aqui, né, 3 de vocês são meus orientandos. Né? Vão sair 3 dissertações, uma leva de artigos, né? Possivelmente amanhã, né? O Natan, pô, tá 3 anos, 4 anos que a gente trabalha junto, a quantidade de coisa que já foi, né, para a rua. Então você começa a escalar, e isso é que acelera você. Né? Então, assim, tem outros lucros aí no meio. Quer dizer, poxa, eu pego o projeto na FAPERJ e tenho financiamento para, né, comprar computador, para ir a congresso, etc. Por quê? Porque eu publico. Eu publico porque eu estou na pós, né, e oriento. Né? Então, tem uma coisa vai puxando outra, e aí você tem os lucros desse negócio. Né, fiz a minha abstração, voltei aqui também. Eu acho que essa ideia deles realmente de uma ciência livre, alguma coisa assim, é uma abstração só para jogar ali com o leitor, né, e dizer, olha, isso pode ser desse jeito, mas a gente acha que desse outro jeito aqui é melhor. Voltando lá nas ideias do Diego, eu acho que vocês já com o nível de leitura que vocês têm, vocês já não vão cometer um erro que é muito comum. Outras pessoas que começam a ver a Triple Helix e que às vezes só leem pedaços, né, esses 2 textos que foram apresentados são 2 que são muito, né, referenciados, né, que o pessoal confunde. Quer dizer, a universidade tinha uma função, fez uma revolução acadêmica, ela passou a ter 2 funções, ensino e pesquisa. Né? Fez a segunda revolução acadêmica, ela passou a ter 3 funções. Então, de vez em quando aparece coisa aí de 3 revoluções acadêmicas. Não, isso aí ainda não aconteceu, né? A gente ainda está patinando entre a primeira e a segunda, principalmente aqui no Brasil, né? Quer dizer, e tem nego aí misturando as coisas. Existe uma certa confusão dessa terceira missão também com a missão da extensão que a gente tem, né? Principalmente também a universidade, os institutos federais, etc. Isso é uma coisa que não está bem resolvida na literatura da Triple Helix, né? Que, na verdade, eles deveriam reconhecer que a universidade tem 3 missões, que é ensino, pesquisa e extensão, né? E que essa aí é uma quarta. Mas, principalmente na cabeça do Hetzkovitz, ele separa o que é uma universidade de pesquisa do que é uma universidade que tem uma base extensionista. Isso existe toda uma literatura lá nos Estados Unidos, das chamadas Land Grant Universities, né, que era aquela universidade interior, que recebeu uma extensão territorial grande, e elas faziam muito essa extensão agrícola, né? Que como aqui a gente tem Lavras, Viçosa, né, que tem muito esse perfil. Então, eles entendem que essa universidade extensionista ela é relevante, mas ela não é uma universidade de pesquisa. Aqui no Brasil, e até no modelo que foi implantado a partir dos anos 60, né, no governo militar, que criou a configuração atual das universidades, né, principalmente as federais, mas que as outras copiaram, né, esse tripé do ensino, pesquisa e extensão foi solidificado, e ele hoje, inclusive, ele é constitucional, está lá no artigo 206 da Constituição. Né? Então, assim, esse é um gap até de pesquisa para alguém que quiser um dia fazer uma dissertação, uma tese de doutorado, né? Discutir ou ajustar, né, o modelo da Triple Helix para o cenário brasileiro. Existe uma discussão dessa feita para a questão do empreendedorismo social, etc., né? Para os negócios, né, de base social, que é a professora Marisa Almeida, mas minha colega de doutorado, mas não tem essa discussão, né, de você juntar ensino, pesquisa e extensão, mas essa noção de impacto econômico. E aí eu acho que tem um outro negócio bem interessante, essa universidade que eles tanto falam, né, que é capaz de tantas coisas, né, eu não vejo nas nossas instituições essa capacidade de fazer acontecer. Né? E aí essa é uma outra discussão. Essa é uma discussão que eu já vi lá fora em congresso, né, crítica, por exemplo, ao modelo Triple Helix, dizendo assim, não, isso aí
é um modelo para 4 universidades dos Estados Unidos, para Stanford, MIT, não sei o quê, Caltech, e na maior parte das outras não é assim. Tá? Acho essa crítica um pouco exagerada. Né? Você olha uma série de instituições e efetivamente é assim, inclusive instituições de porte menor. Tá? O que é diferente é que nos Estados Unidos tem, vamos dizer assim, faculdades, né, de formação essencialmente de pessoas que não têm atividade de pesquisa, que são, né, os colleges, e que eles não têm realmente essa pegada. Mas por quê? Porque eles não fazem pesquisa. Então não adianta discutir. A missão deles é realmente formar mão de obra. Né? E, em geral, eles têm uma configuração que tem ensino técnico, né, e ensino superior, mas eles não são reconhecidos como universidade. Né? Seria uma distinção aqui, por exemplo, talvez entre a universidade, né, e aí colocando também os institutos federais, e do outro lado, sim, centros universitários e faculdades. Tá? Então, essa das revoluções, ok, esse do lucro a gente falou, essa coisa do modelo, né, das 3 configurações, isso é algo também que fica mais claro, mais solidificado, como é que são essas dinâmicas. Na verdade, né, a minha percepção é que, quer dizer, tem uma evolução entre cada um deles, né? Quer dizer, a configuração 1 ela é, vamos dizer assim, menos evoluída, de um Estado que intervém mais na economia, tá? E aí eles não usam nesse texto, mas aparece mais à frente, eles passam a usar também o exemplo das economias latino-americanas, né, no período militar, né, que é exatamente o que a gente viveu aqui, talvez até mais, no período de industrialização brasileiro como um todo, do 30 aos 80, né, onde você tinha, o Estado, ele tinha um papel de fazer o desenvolvimento econômico, ele fazia a industrialização por meio de empresas públicas, né, fazia a universidade por meio da universidade pública, com a ideia de formar mão de obra, mas depois também de fazer pesquisa. Ele institui centros de pesquisa, seja dessas empresas públicas, sejam, né, autônomos, mas também, né, públicos com foco na pesquisa tecnológica. Então, é esse Estado que engloba tudo. Tá? Isso gera, inclusive, uma crítica muito grande, dizendo que o Triple Helix copia o Triângulo de Sábato. Acho que eu comentei isso, né, quando eu fiz a minha apresentação lá atrás. Eles não conheciam o Triângulo de Sábato, já foi perguntado, depois eles incorporaram, passaram a dizer, mas a visão ela é distinta no seguinte aspecto, quer dizer, e aí quem fala isso, obviamente, só leu o Triângulo de Sábato, não leu a Triple Helix, né, não leu esses artigos aí principais. O Triângulo de Sábato, ele efetivamente coloca, né, a importância do Estado puxar o desenvolvimento, o Estado intervencionista, a visão para os economistas, né, a visão keynesiana mesmo. Né? Essa é a configuração da Triple Helix. Ela reconhece o papel do Estado como indutor, mas ela não deixa também, né, lembra, o mote principal da Triple Helix é que a universidade ela é relevante. Ela é puxada pelo Estado, nesse caso. Né? Que aí o Estado pode ser não só com financiamento, mas com o modelo de gestão, né? O CNPJ público, né? Mas intrinsecamente essas coisas são diferentes. Tá? Então, assim, acho que essa ideia de você ter um modelo que é mais intervencionista, aí você tem um segundo modelo que é liberal, né? Que seria um modelo que, a princípio, quando você olha as economias mais desenvolvidas, você, né, diz, ok, tem uma configuração mais liberal, os atores fazem os seus papéis, interagem naturalmente, etc., né, ou mantém um certo distanciamento. E aí você tem a configuração 3, né, que, na verdade, essa terceira configuração é que seria, né, na minha concepção, de fato, a Triple Helix. Né, que é onde, a partir do momento da superposição das 3 esferas, você cria aquela faixa central, né, que é o chamado, que eles chamam, né, do espaço híbrido de consenso, que é onde você consegue, né, construir
consensos entre os atores. Tá? O que eu acho curioso hoje é que boa parte da literatura que existe sobre Triple Helix, ou citando o Triple Helix, cita esses artigos, né? E não vai além disso, né? Quando, na verdade, a discussão avançou. Né? Então, eu vejo muito aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Os autores aí acham que tudo é Triple Helix, enfia no meio e desenha esfera uma em cima da outra e diz que está acontecendo. Né? E não é bem assim. Né? Na verdade, assim, esses são, né, modelos para a gente pensar como o conhecimento é gerado, como que ele flui, como é que ele é utilizado, como é que essas coisas acontecem. Tá? Já falei do período militar, já falei do papel do conhecimento também, que o Diego apresentou. Tá? Acho que o interessante também, né, como decorrência dessas interações, é que que aquela espiral ali, né, que vai aparecendo, o desenho mais complexo, é que conforme essas interações vão se sofisticando, né, vão aparecendo novas nuances. Então, por exemplo, você tem relações ali, eu comecei a fazer uma relação com uma empresa, né, prestando serviço de laboratório. No segundo momento, tinha um problema técnico, a gente foi lá resolver. No terceiro momento, tem uma tecnologia que eles estão desenvolvendo, quer dizer, vai ampliando, né, vai criando relação, vai criando confiança, a relação vai se tornando mais robusta. Né? Vamos buscar dinheiro para resolver, para fazer um projeto de pesquisa para resolver esse problema. Né? Então, assim, novos temas aparecem para a universidade a partir dessa interação. E aí, por isso que eu acho que essa interação ela é rica, né? Porque se a universidade ela precisa gerar conhecimento para a sociedade, ela precisa saber quais são os temas que são relevantes, né, para a sociedade. Né? A sustentabilidade é importante. Tá, beleza, mas o que é, assim, do ponto de vista prático, sustentabilidade? Né? Não, é um problema, o plástico é produzido a partir do petróleo, né, a partir de polímeros. Né? Poxa, a gente consegue gerar um plástico biodegradável? Agora você trouxe para uma realidade. Né? Vamos fazer um plástico... Né? Eu vi uma vez na Colômbia, mas tem aqui no Brasil tem um projeto desse. Os caras fazem isopor em vez de fazer, né, isopor também, tem a mesma origem, de produto petroquímico. Né? Eles fazem um isopor a partir de milho, de mandioca, né? Quer dizer, é biodegradável. Então, assim, se você olhar, você pegar, a textura é muito similar. Você não diz, né, da origem. Quer dizer, então, assim, ok, beleza, isso é um projeto de pesquisa. Então, assim, essa ideia é que novos temas acontecem, né, aparecem, surgem, se tornam ali relevantes na agenda da universidade a partir dessa interação, e também que novas formas de financiamento desse processo. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, um programa, né, profissional como o nosso não tem bolsa da CAPES para os alunos. Ok. Né? Quer dizer, parte de vocês tem as suas atividades profissionais, sabem também que estão vindo, né, no mestrado profissional, tem uma equação aí que fecha, né? Você já vou fazer um mestrado, vou me qualificar, lá na frente eu vou ganhar mais dinheiro. Mas, talvez, né, se a gente desenvolve aí parcerias com empresas, podem ser, né, e resolva e tenha dentro da nossa agenda de pesquisa, né, a solução de alguns problemas reais dessas organizações. Isso pode se reverter num fluxo de dinheiro, né, para financiar a atividade. Desde, né, como acontece muito lá fora, você tem, né, uma cátedra, né, que é financiada por uma empresa, então tem ali um professor que recebe um financiamento, aquilo gera bolsa para aluno, gera reagente para laboratório, etc., né, que são mais direcionadas. Né, você pode ter bolsas específicas, até um fomento que venha mais livre, né, mais desimpedido, e que aí o programa, a universidade, tenha mais flexibilidade para alocar. Quer dizer, isso é algo que é muito comum. Né, algo que, não, por exemplo, a gente também já comentou que não existe no Brasil, essa coisa da doação, né, dos ex-alunos
né, reconhecerem que a instituição teve um papel importante no desenvolvimento, na formação, no desenvolvimento pessoal e profissional, né, e lá na frente, né, eu falei, não, peraí, eu quero gerar essa oportunidade também para outras pessoas e vou doar uma biblioteca, um prédio, né, vou doar dinheiro para a universidade. Né, tem os chamados fundos, né, de endowment, que é o termo que se usa para isso. Tá? Que é muito comum nessas grandes universidades, principalmente Estados Unidos. Né? Lembro que eu visitei lá Stanford, quando a gente fez a Triple Helix lá, tem 10 anos, né? E é curioso, eu estava andando lá no campus e aí tinha um prédio lá com o nome do Hewlett, né? da HP. Né? Ah, não, fulano, não lembro o primeiro nome, doou esse prédio aqui. Né? E aí o Packard, que era o sócio dele, ficou com inveja do prédio do lado maior, né? Do outro lado da rua. Então, são essas coisas. Né? A própria lá, a Universidade Estadual de Nova York, onde o Itzkowitz começou trabalhando, eu fui lá uma vez visitar, e tinha um prédio que tinha sido, o prédio da área de ciência da computação, né, tinha sido doado pelo dono, né, sócio fundador da Computer Associates, porque ele era, né, americano de família coreana, ou alguma coisa assim, oriental, né, que a família veio para os Estados Unidos e ele teve a oportunidade de estudar com uma bolsa, né, e começar a empresa, né, e ter ali na universidade as ideias, né, que permitiram que ele começasse a empresa. Pô, nada mais do que, né, faz todo sentido, 20 anos depois, ele está lá e doa um prédio inteiro, inclusive o refeitório lá que a gente foi almoçar era nesse prédio, né, porque exatamente era o melhor prédio que tinha dentro do campus. O cara está fazendo isso só porque ele é bonzinho, ou ele quer reconhecer? Não. Né, ele tinha um programa de quê? De captação de mão de obra junto. Né, dava bolsa para alunos de graduação, de pós-graduação. Né, então, ali tinha um fluxo natural de ideias e pessoas nesse processo, que são formas também de lucro. Né? Fala, Rodolfo. Você estava comentando isso, eu lembrei de algo que eu li essa semana, e a gente falou de tensões também, e aí eu lembrei de um assunto que ele mistura as duas coisas, porque eu vou relembrar aqui qual é a universidade, mas tem uma universidade americana que recebeu uma doação, acho que do sócio do Warren Buffett, né, do investidor, e ele é um aspirante a arquiteto, esse cara. E aí ele projetou o prédio que ele quer reconstruir, liberou não sei quantos milhões de dólares, 200 milhões, alguma coisa assim, assim, é gigante. E por ter erros de arquitetônicos, né, de acordo com os especialistas de arquitetura, o pessoal se recusou a fazer o projeto dele, né, porque tem cômodos sem janelas, tem diversas questões. E aí a universidade, então, bancou, né, falou, não, vai ser do jeito que você quer. Né? Então, já que você está pagando, vai ser do jeito que você quer. Então, até nesse tipo de questão também envolvem tensões. Né? Eu vou procurar aqui onde eu li isso, até para dar a informação correta, e mando o link legal. também. O cara, eu acho que é o Charles Munger, que é o... Eu vou dar uma olhada. Sócio parceiro do Warren Buffett. Mas a universidade, nesse caso, eu não conheço. Lá o pragmatismo americano fala mais alto nessa hora, né? Dinheiro da mesa, né? O famoso show me the money, e a coisa acontece. Né? Aqui, então eu vou aproveitar, vou fazer contar as nossas desgraças um pouquinho. A UFT tem um convênio grande com o Santander, né? Até por causa do Santander Universidade. Né? Aí bolsa para ir para a Espanha todo mundo gosta. Né? Mas o Santander pediu em troca, né? Não era bem uma troca interessava para a gente. A gente tem o cartãozinho de identificação, que antigamente era no papel, passou a ser um cartãozinho eletrônico, né? E o Santander produzia isso e dava para a gente dentro desse convênio, né? Porque ele tem a máquina, os equipamentos para produzir os cartões, e ele é um cartão que poderia ser depois ativado, até se a pessoa quisesse abrir uma conta do Santander, ninguém era obrigado a isso. E aí tinha uma campanha, digamos assim, vinha, né, gerente abordar, botar banquinha para aluno, né, ofertar para gente também, né, crédito imobiliário, crédito para veículos, atividade normal de banco que acontece. Né? Pô, meu primeiro cartão de crédito era um cartão universitário lá da Credit Card, lá dos anos 90. Ele foi mudando, mas eu tenho ele basicamente até hoje.
né? Funciona isso do ponto de vista de fidelização. E aí, numa desses processos, Santander ofereceu aqui para a gente no Aterrado um laboratório montado com computadores, né? Mas tinha que ter, obviamente, tinha que ter no fundo uma placa do Santander, né? E isso não passou no colegiado do ICHS, né? Porque você está vendendo a universidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? E acabou que... Não, mas não foi no ICHS, não, foi no outro instituto, no ISEX, não passou lá no colegiado do ISEX, e o pessoal do ICHS comeu mosca. Eu não estava na direção nessa época, porque senão essa sala existiria, né? E estaria lá os computadores, né? E a plaquinha do Santander, até tirava foto com a plaquinha do Santander. Gente, não interessa de onde vem o dinheiro, porra. Dinheiro vem, tem que pegar, né? Quer dizer, laboratório montado. As cancelas, quem conhece o campus aqui, as cancelas do estacionamento, foi dinheiro do Santander. Porque o Santander pagou digamos assim, uma luva, né, para a UF quando esse contrato foi assinado, e aí a UF foi cobrindo, né, várias despesas, e uma delas que entrou, né, na época eu era o diretor, e fim de ano sempre tinha uma raspa de dinheiro, né, de projeto não pago, não sei o que, etc. Né, e alguém cantou a pedra para mim, né, na época o vice-reitor, não, bate lá no Heitor, o professor Heitor era o Proplan, né, a chave do cofre. Bate lá no professor Heitor que tem um dinheiro do Santander que ele não conseguiu gastar. Se você está com o processo todo montado para comprar essas cancelas, a gente enfia nisso aí. Porque vai usar com cartãozinho depois, né? E a gente usa o cartão para abrir as cancelas até hoje. E assim foi feito. Então, deixa passar muita coisa por falta de pragmatismo, falta de objetividade. Isso era igual lá atrás no Reúne. O nosso instituto aqui votou contra entrar no Reúne, porque ficaram com medo, porque tinham as metas que iam ser impostas pelo MEC, e aí que tinha que aprovar 90% dos alunos, não sei o quê. Né? E eu falei assim, gente, olha só, por acaso nessa reunião eu não estava, eu estava viajando para um congresso, alguma coisa assim, que se eu tinha empatado, pelo menos. E aí, eu sempre falava assim, pessoal, gente, é vaga de docente, é dinheiro para construir prédio. Lá na frente, se a gente não cumprir a meta, dane-se. Ninguém vai vir aqui demolir prédio. Né? O concurso está feito, o servidor entrou, o prédio está construído. Quer dizer, pega o dinheiro e faz. Não fica de usar o termo, né? Não fica de punheta, porra. Né? Sejamos objetivos. Né? Então, tem esse cuidado que ele... Vamos dizer assim, algumas coisas ele tem benefícios, né? Ele é importante, ok? Você discutir, você não atrelar a tua agenda, realmente não vender a tua alma, né? Seja lá para quem, para o governo, para uma empresa, etc. Mas, do outro lado, tem um preciosismo que é absolutamente desnecessário, né? E a gente fica correndo atrás do próprio rabo, né? Sem dinheiro, né? E um monte de dinheiro passando aí. Então, assim, o que hoje eu coloco, assim, quando vem essa questão até, né, aproveitando também um gancho assim dessas políticas neoliberais, não sei o quê. Quer dizer, tá, beleza, cara, quer fazer neoliberalismo, vamos fazer direito. Solta as amarras da gente para a gente buscar dinheiro e gerir dinheiro. Né? Não fica esse negócio de tribunal de contas, AGU, CGU, todo mundo enchendo o saco. Né? Não, vamos fazer assim, vamos fazer um convênio, né, vamos fazer um convênio, um contrato de gestão. Né? Eu sou até, inclusive, aberto a gente discutir um modelo organizacional, porque esse modelo, né, de gestão pública com o processo de compra público, ele é horroroso, ele é péssimo para a instituição, porque ele não dá agilidade nenhuma para a gente. Né? Você poderia ter um modelo, talvez, da posse dos prédios públicos, né, do parte considerável dos servidores, ok, né, mas ter uma gestão um pouco mais flexível, como você tem, né, no modelo das OS, ou modelos fundacionais. Né? Fundacional até menos hoje, porque os tribunais de contas têm um entendimento hoje que o dinheiro público passa para a fundação privada, a fundação virou praticamente pública. Né?
e que isso precisava ser um pouco revisto. Porque hoje você fazer compras em cima de 8666, né? Você gerir pessoal da forma como a gente gere, assim, o incentivo é para não fazer as coisas, né? Porque você passa o dia imerso em processos inúteis e de costas para o que está acontecendo no mundo real, né? Então, isso aí são questões que eu acho que essas universidades, né, quando eu estava comentando assim, dizendo, poxa, eu não vejo a universidade brasileira como essa universidade da terceira missão. Acho que pouquíssimas. Eu, talvez hoje, colocando na ponta dos dedos, falaria que talvez a USP e a Unicamp são no Brasil, exemplos dessa universidade empreendedora, dessa universidade da terceira missão, mas conhecendo, né, lá, vivendo, né, tenho amigos nas duas, eu fiz um pós-doc na USP. Na verdade, não é a instituição inteira, é um pedaço da instituição. Né? Quer dizer, é a mesma coisa quando você fala, não, a UFRJ tem, né, um papel super dinâmico de desenvolver tecnologias e não sei o quê. Não, tem a área de engenharia, que é a COP, né, que tem lá as parcerias com a Petrobras, que tem parque tecnológico, tem não sei o quê, né? Se eu for lá no serviço social e falar de empresa, você toma pedra. Né, ou na psicologia, sei lá. Né? Então, assim, tem essas distinções também entre as universidades, e aí tem muito a ver também com um modelo, porque a gente fez modelos de universidades aqui no Brasil que elas têm todas as áreas do conhecimento. E isso, ok, parece ser correto. Boa parte dessas universidades norte-americanas, elas não têm todas as áreas do conhecimento. E aí talvez fique mais fácil, né, os grupos que fazem parte dessa instituição, principalmente docentes, né, e técnicos administrativos, talvez eles sejam mais homogêneos. Né? Se você olhar, né, falar, tá, o MIT. Quer dizer, na verdade, o MIT, nenhuma universidade, na teoria, ele é uma faculdade de engenharia, né, que acabou ao longo dos anos crescendo, englobando algumas outras áreas, etc. Né? Se você olhar, né, pelas divisões do campus, uma das, né, a Universidade da Califórnia, você pegar a UCLA e Los Angeles, né, ela tem essa lógica realmente do campus, do monte de áreas, etc. Mas se você olhar a UCLA e Berkeley, o foco tem dois focos, tem um foco em artes, em música, e tem um foco em engenharia. Né? Você pegar a Caltech, que é a Politécnica, cara, já falou, é Politécnico, o foco é engenharia. Né? Então, isso facilita o tamanho das instituições, o perfil, facilita também um pouco essas transições e o amadurecimento dessas discussões. Né? Algo que a gente tem muita dificuldade. Né? Quando você olha, por exemplo, a Unicamp, que a pós-graduação é maior do que a graduação, né? Fica mais fácil as pessoas entenderem quando você fala de pesquisa, de apropriação de resultado, né? De levar isso para a sociedade, etc. Quando você fala isso dentro da UF, que tem 3.500 professores, que 2.500 não fazem pesquisa, quer dizer, ecoa menos, tem menos eco. Né? Você tem mais dificuldade, você tem outras agendas aí no meio. Né? A gente tem umas agendas muito fortes de extensão, né? De diversidade. Não estou dizendo que não tem que ter, mas o problema é que você não tem uma predominância, né, de uma agenda mais orientada à pesquisa, à inovação, etc. E tem até algumas discussões de que, talvez para o caso, né, da grande maioria das universidades brasileiras, não tem que ter. Né? Existem outras ideias, além da universidade empreendedora, que é o que vai emergir desses escritos do Itzkowitz e Leitersdorf, que é as ideias, por exemplo, de universidade engajada, né, da universidade extensionista, etc. Deixa eu ver aqui. E a última discussão. Na verdade, essa questão realmente da transição sem fim, né, de compreender o processo como um processo dinâmico, etc., a gente pensa muito, né, quando a gente olha, a gente pode pensar muito nas redes e principalmente, né, nas subdinâmicas das redes. Só que quando a gente fala isso por um determinado público, né, vocês compreendem, mas a maior parte do público, no geral, vai ter alguma dificuldade com esse conceito. Mas
se a gente pensar que existem camadas de relações que uma se superpõe às outras, né? E isso talvez seja mais fácil. Quer dizer, você olhar, por exemplo, eu sou, né, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho um conjunto de relações ali que envolvem a UFRJ, empresas, etc., né? São relações que estão numa esfera de governo federal, né? E aí entra o MCTI, o PEC no meio, etc. Mas você tem relações em outros níveis de governo, né? E como esses níveis de governo, em geral, eles não se comunicam, a gente acaba tendo camadas de relações. Quer dizer, às vezes o município não tem uma atuação, então você praticamente tem uma coisa ali muito incipiente, você tem uma discussão em âmbito, né, estadual, e você tem uma outra discussão, né, um outro conjunto de relações em âmbito federal. Você às vezes tem conflitos, não é bem conflito a palavra, talvez não seja melhor, você tem talvez superposição ou replicação de redes, né? Então, de repente, o Sebrae começa com um projeto e enreda ali um conjunto de atores e vai desenvolvendo. Aí, do outro lado, a Federação de Indústrias começa com um outro projeto que acaba indo na mesma direção, né? A gente estava conversando semana passada sobre isso, sobre os projetos daqui da região, né? Quer dizer, você tem um projeto de um APL metal mecânico que tinha uma ideia de fazer um parque tecnológico e um estágio que está hoje, que, né, tem uma ferramenta de matchmaking, mas a visão é uma visão de desenvolvimento, né, econômico regional, e você tem, né, o projeto líder de outro lado, e você tem, né, que é puxado, talvez fomentado pelo Sebrae, a palavra melhor do que puxado, e você tem o projeto, o cluster automotivo, né, que tem uma outra lógica, que tem ali os interesses das montadoras, e essas coisas em vários momentos não se falam, né? Às vezes parte dos atores são os mesmos e você acaba replicando esforços, né, enquanto você devia estar tentando criar ali, em vez de você criar divergências, né, você criar convergências. Então, essa superposição de camadas é algo que a gente também, né, pode analisar, pode olhar, né? Eu lembro que acho que eu comentei também com vocês que o ambiente de inovação lá da região do Triângulo, lá na Carolina do Norte, é muito isso. Você olha iniciativas dos anos 50 para 60, depois iniciativas dos anos 70, dos anos 80, e que elas tiveram a eficiência de conseguir construir redes, né, e gerar ali conhecimentos e resultados. Então, no primeiro momento, era atrair centros de P&D de grandes empresas, veio a IBM, se instala, aquilo começa a atrair outras. No segundo momento, o segundo eu já não lembro, mas sei lá, o terceiro ou quarto momento, tem a emergência da biotecnologia. A região não tinha presença na área, ela cria um centro de pesquisa, que é uma rede de vários atores, para fazer isso. E o próprio nascimento da região, e por isso se chama região do Triângulo, é porque ela tem em cada vértice uma universidade, né? Tem a Universidade da Carolina do Norte, em Raleigh, que tem um foco, né? Hoje na verdade, é um sistema de várias universidades estaduais, né? Mas essa é a maior parte dela. Ela tinha originalmente um foco na indústria têxtil e na indústria ali de criação animal, né? Animais de pequeno porte, etc., veterinária também, etc. A gente tem, por exemplo, um curso de engenharia têxtil, que é líder nos Estados Unidos. Depois ela vai crescendo para as outras áreas. Você tem a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, que é uma irmã do mesmo sistema estadual, mas é uma irmã menor. E aí você tem áreas que tem uma que não tem na outra, né? Então, por exemplo, você tem uma escola de negócios, então você tem um curso de administração na NC State, mas você não tem em Chapel Hill. Mas em Chapel Hill tem economia, né? A parte de artes, né? Música, não sei o que, você tem em Chapel Hill. Nenhuma das duas tem área médica. Por quê? Porque tem a Duke, né? Que é Ivy League, é uma instituição privada, né, centenária, e que é líder global, né,
na área de desenvolvimento médico e equipamento médico hospitalar, etc. Né? Então, ultrassom foi criado lá, uma série de coisas foram criadas nessa instituição. Então, fica cada uma numa ponta, né? E aquilo é a área do triângulo. Em momentos ali, você combina competências delas, né? Para gerar, né? esses ambientes. Né? Então, aqui, a gente acaba não fazendo isso, acaba ficando em situações, né? Onde, por exemplo, esses projetos que eu citei para vocês aqui da região, a UF faz parte de todos eles, às vezes pessoas diferentes, né? A gente fez um trabalho minimamente sincronizar isso, né? Pelo menos dialogar. Não precisa serem as mesmas pessoas, mas pelo menos elas dialoguem também internamente, né? E tentar sair tentar construir consenso, né? Em cima dessas coisas. Né? Então, camadas subdinâmicas era o último comentário que eu tinha para fazer.